Olá pessoal, meu nome é Silvio Nacal. O assunto de hoje é estoque. Estoque e custos, certo? São os assuntos relacionados à venda de produtos, né? À entrega de produtos, né? Em relação aos seus custos e aos seus estoques. Bom, eu vou tratar aqui o assunto em 6 tópicos, né? Então, vou começar aqui tratando por que as normas precisam ser diferentes. Custos e estoques, retomar um pouco, né, as definições trazidas pela legislação tributária, custos e estoques em FRS, algumas particularidades em relação à mensuração, correto? E alocação de custos fixos, alguns aspectos mais detalhados sobre isso. E ao final as divulgações são necessárias, né? E algumas considerações finais. Por que as normas contábeis e tributárias sobre estoque e custos precisam ser diferentes, né? Esse é um ponto importante aqui, né, em relação ao entendimento, né, das normas contábeis, né? Por que existe aí diferença entre as normas para divulgação e a norma tributária? Eu volto a esse slide, né, que eu tinha falado no tópico sobre receitas, tá certo? Porque a lógica é a mesma, né? Ou seja, numa relação entre investidor e gestor, ambos procuram os seus próprios interesses econômicos, né? Então, no caso do gestor, remuneração, e no caso do investidor, lucros e valor, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? O gestor, como tem a ação, né, ele que executa as coisas, tá certo? Ele pode realizar ações dentro da sua própria gestão ou em relação à informação contábil, correto? Mostrar um lucro maior, tá certo? Maior, inclusive, do que de fato é, né? Então, aí nós temos um problema, correto? Porque isso acaba atrapalhando, né, a decisão, a avaliação dos investidores, correto? Bom, agora na relação com o fisco, o gestor também na busca de maior remuneração vai procurar buscar aí apresentar, né, o menor lucro tributável ao fisco, fazer uma declaração do menor lucro tributável possível. E é por isso então que existem normas, né, tanto normas contábeis para divulgação como normas contábeis para tributação, evitando esse tipo de comportamento. Em relação especificamente a estoque e custos, né, o que acontece? Na relação com o investidor, a norma contábil procura evitar a subavaliação do custo, né, e a superavaliação do estoque, né, mas procurando retratar a realidade econômica. E no caso do fisco, retratar também a realidade econômica, mas evitando a superavaliação do custo e a subavaliação do estoque. Vocês vejam, então, que são mecanismos ao contrário um do outro, né? Tá certo? Então, é por isso que existem essas diferenças, correto? Se eu apresentar aqui um estoque maior, vou apresentar um CMV menor. Isso poderia induzir o investidor a acreditar em um bom desempenho do gestor, né? Então, aumentaria o valor do lucro e o lucro é uma medida importante de desempenho do gestor. Por outro lado, se eu mostrasse um valor, né, para fins fiscais, um valor de estoque reduzido, um valor de CMV alto, isso poderia induzir o fisco a acreditar que o lucro tributável foi menor, o que de fato pode não ter sido, correto? Então, as normas contábeis evitam esse tipo de comportamento, né, do gestor. É por isso, então, que as normas contábeis estabelecem uma série de princípios, uma série de regras, né, para evitar aí esse tipo de ocorrência, né, ou de ação por parte dos gestores, correto? Bom, os critérios, né, tanto para fins de divulgação contábil, como para fins de elaboração da informação para tributação, né, você tem critérios que são semelhantes. É o caso de PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, custo médio, né? Então, isso é aceito em ambas as normas, né?
os pronunciamentos aí, nas legislações. Porém, há diferenças, né? Há diferenças nas normas, tá certo? Que elas precisam ser consideradas. Por exemplo, a questão da alocação dos custos fixos aos produtos. A gente vai ver aí com mais detalhes essas questões. Muito bem. Veja, existem então diferenças, né? Eu tenho normas contábeis que procuram evitar a superavaliação dos estoques, né? E, do outro lado, o fisco tentando evitar aí a subavaliação dos estoques. Pois bem, então eu preciso naturalmente, para conciliar essas duas coisas, fazer ajustes no LALUR, e esses ajustes são feitos por meio de adições e exclusões. Então, lá na DRE vai ser apresentado o CMV, o custo com as mercadorias vendidas, correto? Vou fazer então adições a esse CMV ou exclusões em relação a esse CMV e vou ter então como resultado um CMV que é avaliado conforme a legislação tributária e é sobre ela que vai haver aí, né, o cômputo, né, do lucro tributável, né, o lucro real. Bom, eu vou falar agora sobre os custos, né, repassar aqui a legislação, né, sobre custos e estoques, a legislação do imposto de renda. Muito bem. Primeiro, o custo de aquisição. O custo de aquisição compreende o custo, né, os custos de transporte e seguros, seguro até o estabelecimento do contribuinte, tributos devidos na aquisição ou importação e gastos com desembaraço aduaneiro. Isso tudo faz parte do custo de aquisição de uma mercadoria, né, adquirida no próprio país ou adquirido no exterior. Não inclui impostos recuperáveis através de crédito na escrita fiscal, ou seja, eu comprei um produto com ICMS, por exemplo, com PIS e COFINS, né, eu tenho direito a crédito de PIS e COFINS, esses tributos são recuperáveis e, portanto, eu posso separar, tá certo? Esses valores do valor do estoque, correto? Então, eu devo contabilizar o valor do custo de aquisição, não contempla, né, não inclui esse valor dos tributos recuperáveis. Bom, mas eu posso ter também, né, produtos sendo elaborados dentro de uma indústria, né? Então, tem aí a figura dos custos de produção. Os custos de produção dos bens e serviços, o custo compreenderá obrigatoriamente custos de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção. Então, o custo de matéria-prima, são custos diretos, né? Custo de pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, manutenção e guarda das instalações de produção. Então, eu posso ter, inclusive, custos fixos, né? Custos fixos de mão de obra aqui, né? Custos de gerentes. Então, custos diretos e custos indiretos que devem ser alocados aos produtos por meio de critério de rateio. Então, isso também compõe aqui o custo de produção. Percebam que estamos falando da legislação tributária, né? Então, é possível, né, fazer aí alocações por meio de rateio, tá certo? Aos produtos. Custo de locação, manutenção e reparos e os encargos de depreciação dos bens aplicados na produção. E aí eu já vou destacar um aspecto importante, que é o seguinte: a depreciação aqui é calculada conforme a legislação tributária, tá certo? O que vai fazer com que este custo possa ser diferente do custo que vai ser calculado com base nas normas FRS, porque o critério de depreciação lá é diferente, tá certo? Depois a gente vai entrar mais detalhes sobre isso. Além de depreciação, encargos de amortização e exaustão, né? Amortização de ativos intangíveis e exaustão de recursos minerais utilizados recursos naturais, né, utilizados na produção. Integrará também o custo, o valor das quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da atividade, ocorridas na fabricação, no transporte e manuseio. Então, tudo que é quebra aí normal, né, vai integrar o custo. Mas quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela ocorrência de riscos não cobertos por seguros, né, vão integrar o custo desde que sejam comprovadas. Então, por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança que especifique e identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões da providência. Por certificado de autoridade competente nos casos de incêndios, inundações ou outros eventos semelhantes.
ou mediante laudo de autoridade fiscal, chamada certificar a destruição de bens obsoletos, invendáveis ou danificados, quando não houver valor residual apurável. Pois bem, percebam que a legislação tributária aqui traz dificuldades para o reconhecimento de perdas desses estoques, é claro, né, porque ela quer evitar aqui, né, a subavaliação e, portanto, né, um custo dedutível maior lá no resultado, né, no resultado tributário. Esse é um mecanismo, né, de, como eu disse para vocês, de proteção do interesse do fisco, correto? Critérios para avaliação de estoques. No caso de mercadorias, matérias-primas e bens de almoxarifado, cuja aquisição, produtos em fabricação e acabados, custo de produção. Agora, os estoques existentes no encerramento de produção são avaliados pelo custo médio, né? Ou pelo custo dos bens adquiridos ou produzidos mais recentemente. Ou seja, se o estoque contém, né, o estoque, os bens produzidos mais recentemente, significa que o primeiro que entrou saiu, né? Então, aqui é o método PEPS. Primeiro que entrou é o primeiro que saiu. Ou então, preço de venda menos margem de lucro. Então, esses são os critérios aí para avaliação de estoque. Custo médio, ou PEPS, tá certo? Ou preço de venda menos margem de lucro, que é menos utilizado, né? Não serão permitidas reduções globais de valores inventariados na informação de reservas ou provisões para fazer face à sua desvalorização. Ou seja, na legislação tributária existe esse mecanismo de evitar que o gestor faça reduções, né, de desvalorização dos seus estoques antes que eles sejam realizados, ou seja, sejam entregues aos seus clientes, né? Então, isso não pode. Deduções de valor de depreciações estimadas ou mediante provisões por oscilação de preços, manutenção de estoques básicos ou normais a preços constantes ou nominais, despesa com provisão mediante ajuste ao valor de mercado, se este for menor do custo de aquisição ou produção dos bens existentes na data do balanço. Então, vejam, são todas essas situações previstas na legislação tributária, evitando que o gestor realize essas práticas no sentido de reduzir, né, de maneira arbitrária ou, né, sei lá, o valor dos seus estoques. Pois bem, agora, retomada já a parte aí sobre a legislação tributária, né, eu vou tratar como é que né, a norma contábil para fins de divulgação, né, sobre custos e estoques, né, ou seja, de acordo com a FRS CPC. O CPC 16 aplica-se a todos os estoques, com exceção dos seguintes: produção em andamento provenientes de contratos de construção. Muito bem, isso não vai estar lá, certo? Isso tudo está no tratamento dado pelo CPC 47 de receita com clientes. Instrumentos financeiros não estoque, ativos biológicos e produto agrícola no momento da colheita. Ativos biológicos também não são estoque. Produtos agrícolas após a colheita e minerais misturados pelo valor realizável líquido, mesma coisa. Comerciantes de commodities que mensurem seus estoques pelo valor justo. Então, veja, isso tudo é tratado por outras normas contábeis, tá certo? Ou tratado de uma maneira diferente. Então, o que são estoques? Estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios. Então, o estoque de mercadoria que eu compro e vou revender, correto? Em processo de produção ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços, correto? Então, são esses vários tipos, né, de estoque que eu posso ter aí no meu ativo. Agora, percebem, né, que em função de coisas que não são tratadas pelo estoque, né, eu posso perceber, né, posso entender que estoque é diferente de ativo biológico, que é diferente de produto agrícola, que é diferente de imobilizado. E veja, por que eu estou colocando esse slide aqui? Porque é muito comum, né, ver na prática aí que as pessoas às vezes têm dificuldade de separar o que é estoque de o que é imobilizado, muitas vezes, né? Porque alguns produtos, por vezes, são colocados para
aluguel, né? Então estaria classificado imobilizado, mas eventualmente ele também vende este produto, tá certo? Então, às vezes é difícil de separar, né, o que é exatamente imobilizado de o que é estoque, né? Então, o que facilita é entender muito bem o que é que significa esta definição, né? Quais são as implicações dessa definição de estoque. Agora, também é interessante diferenciar o que é estoque de produto agrícola, por quê? Produto agrícola é aquele que veio proveniente de um ativo biológico que é detido pela própria entidade. Então, por exemplo, eu tenho um ativo biológico lá que é soja, estou produzindo soja, né? Então eu tenho lá uma plantação de soja, enquanto a plantação está viva, eu tenho um ativo biológico. Faço a colheita deste ativo biológico, eu tenho um produto agrícola. Este produto agrícola é mensurado a seu valor justo e ele passa a fazer parte do meu estoque, ele passa a ser tratado como um estoque. Mas é claro que eu posso comprar soja de terceiros, né? Então ele já é imediatamente estoque, ele nunca foi produto agrícola, correto? Então é importante fazer essa diferenciação. Outra confusão que o pessoal faz é em relação a estoque e ativo biológico. Eu tenho lá boi que está sendo engordado, né, para corte. Eu não tenho estoque de boi, eu tenho ativos biológicos que estão em crescimento, estão sendo avaliados aos seus valores justos, né? Que é diferente de estoque, que recebe um tratamento de custo, ou seja, o valor do estoque é custo. Portanto, apesar assim de dar a impressão, né, de que eu tenho bois em estoque, né, na verdade eu não posso chamar isso de estoque, devo chamar isso de ativo biológico, por ter um tratamento contábil distinto do estoque. Portanto, é muito importante haver essa distinção, né, essa diferenciação entre essas quatro coisas, e aí, claro, né, entre todos os outros ativos. Bom, eu tinha falado também que no caso de commodities, né, você não tem o tratamento que é dado aqui pelo CPC 16 de estoque, né? Porque operadores de commodities compram ou vendem commodities, né? Então, por exemplo, café, açúcar e etc., para outros ou por conta própria, né? Então, esses estoques são adquiridos com a finalidade de venda no futuro próximo e de gerar lucro com base nas variações de preço ou nas margens dos operadores. É o que acontece. Esses estoques são mensurados a valor justo, menos os custos de venda, correto? Então, isso foge aqui do escopo do CPC 16, que mede todo o estoque ao seu custo, correto? Então, quando você tem essa situação aqui de operadores de commodities, você vai ter a mensuração desses estoques aos seus valores justos. Bom, então, dado isso tudo, né, na aquisição, na regra geral, a contabilização é débito estoque, débito tributos a recuperar, né, separando então os tributos que vêm dentro daquela compra e creditando caixa ou fornecedores, né? No momento da venda, eu vou ter ali as receitas sendo reconhecidas, tá certo? E aí os tributos sobre venda, os tributos a pagar, e esses tributos que foram obtidos lá na compra, né, são compensados contra os tributos a pagar. Vai ficar tributo a recuperar ou tributo a pagar, dependendo do saldo, né? Se for ativo, se for passivo. Muito bem. Uma coisa que mudou, né, com a norma CPC 47, né, e acabou então implicando uma mudança também no CPC 16, é a questão dos estoques de prestadora de serviço, né? O CPC 16 previa a existência de estoque de prestador de serviço, tá certo? Mas isso deixou de ser tratado por ela e passou a ser tratado como custo para cumprir o contrato, né? Então, custo para cumprir um contrato é uma figura que aparece no CPC 47, receita de contrato com o cliente. Como é que é isso aí? O custo para cumprir o contrato, né, é assim, ó, a entidade deve reconhecer o ativo a partir dos se os custos atenderem se todos os custos atenderem a esses critérios aqui, ó. Conforme referem-se diretamente ao contrato ou ao contrato previsto, que a entidade pode especificamente identificar, custos geram
ou aumenta o recursos da entidade que são usados para satisfazer obrigações de desempenho futuro, espera-se que os custos sejam recuperados. O que está dizendo isso aqui? Eu presto serviços, mas para poder entregar um serviço, eu tenho que incorrer em custos, né? Então, é semelhante a esse estoque de serviços, né? Ou seja, eu vou acumulando custos, vou incorrendo em custos, e aí eu vou acumulando esse valor no ativo, correto? E na hora que eu entrego o serviço, eu faço a baixa desse ativo, né? Composto por esses custos para cumprir o contrato, correto? Os custos se referem diretamente ao contrato, né? Incluem quaisquer dos seguintes, né? Então, mão de obra direta, então eu estou prestando serviço, né? Eu tenho mão de obra direta alocada, né? Alocada a este serviço que está sendo prestado, né? Materiais diretos, por exemplo, suprimentos utilizados na prestação de serviços prometidos ao cliente, alocações de custos que se referem diretamente ao contrato ou atividades, então, por exemplo, custos de gestão e supervisão do contrato, né? Também posso ter seguro, posso ter depreciação, correto? Isso tudo, então, vai fazer parte aí dos custos para cumprir o contrato. Custos que são expressamente cobráveis do cliente de acordo com o contrato, e outros custos que sejam incorridos somente em razão de a entidade ter celebrado o contrato. Por exemplo, pagamentos a subcontratadas. Isso tudo aí faz parte do custo para cumprir o contrato. Bom, veja, o contrato pode ser realizado, né, ter suas receitas obtidas ao longo de um período, correto? E aqueles custos, né, para cumprir o contrato podem ser, então, amortizados a esses vários períodos em que a receita vai sendo reconhecida, a receita vai sendo obtida, né? Então, esse custo deve ser amortizado em base sistemática que seja consistente com a transferência aos clientes dos bens ou serviços aos quais o ativo se refere. Perceba, então, que a norma entrou um pouco mais, né? Foi um pouco mais além do que era o tratamento de estoque de prestador de serviço, prevendo, por exemplo, essa questão da amortização do custo, né? Que era uma coisa que o CPC 16 anteriormente não tratava, tá certo? Então, aqui a gente percebe que a norma contábil procura tanto reconhecer a receita, né, ao longo do tempo em que ela é prestada, mas também fazer uma alocação, né, daquele custo que foi incorrido, né, para cumprir este contrato. É possível também, né, e isso também não tinha lá no CPC 16, que a entidade reconheça uma perda por impairment, né, desse custo. Então, a entidade deve reconhecer a perda por redução ao valor recuperável do resultado na medida em que o valor contábil do ativo seja maior do que o valor restante da contraprestação que a entidade espera receber em troca dos bens ou serviços aos quais o ativo se refere, menos os custos que referem diretamente ao fornecimento desses bens ou serviços e que não foram reconhecidos como despesa. Então, veja, a ideia é, eu tenho um valor contábil, né, que está lá, só que o valor que eu espero obter, né, no futuro é menor do que esse valor contábil. Portanto, se o valor que eu espero recuperar aí vai ser menor do que o valor contábil, eu tenho uma perda por impairment, né? Inclusive assim, né, são custos que não foram reconhecidos como despesa, tá certo? Então pode ser custos que estejam ainda em ativo, por exemplo, depreciação, mas podem ser custos também que ainda não foram incorridos, né? Então, esses custos todos aí vão fazer parte desta conta, né, do valor recuperável, né? Essa é uma característica um pouco particular aí desse custo para cumprir o contrato. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que o custo do ativo seja R$10.000 e que nessa conta toda eu tenha identificado que é uma perda de R$1.000. Bom, no reconhecimento da perda, eu vou fazer o lançamento aí da perda. Eu debito perda por impairment de R$1.000 e credito ali impairment acumulado desse estoque,
tá certo? Esse destaque entre aspas, né, de custo para cumprir o contrato. Você perceba que não é estoque, tá? A norma contábil não fala em estoque, fala em custo para cumprir o contrato. Então vai ser um ativo separado, né? Na DRE, vai aparecer então, em decorrência desse lançamento, uma perda por impairment de R$1.000. Só que a legislação tributária não permite a dedução desta perda no momento em que ela é reconhecida. E, portanto, eu tenho que fazer uma adição no LALUR, né, desta perda por impairment de R$1.000. Agora, digamos que o prestador de serviço tenha, né, entregue o serviço, tenha prestado o serviço, e aí, então, eu posso fazer aí a baixa desse ativo, né? Então, eu vou debitar CMV, R$9.000, que é o valor que estava lá, né? Afinal, eu tinha 10.000 de ativo, menos o impairment acumulado de 1.000, portanto, 9. Então, baixo isso aí, tá certo? Que é o custo de cumprir o contrato, 9.000. Né? Então, debito CMV, acredito o custo para cumprir o contrato, R$9.000. Na DRE vai aparecer o CMV, R$9.000. Só que veja, aquilo que não tinha sido dedutível, né, no reconhecimento da perda por impairment, agora passa a ser dedutível porque o ativo foi baixado, então eu faço uma exclusão no LALUR de 1.000. Então, percebam que aqui você tem né, uma diferença apenas temporária, né? Uma hora eu faço a adição, outra hora eu faço a exclusão.